Gente, novidade super bacana aqui no canal dos sonhos. A partir de hoje, vamos realizar resenhas com recortes e perspectivas frescas do multiverso do sonho no cinema e nas séries de TV e plataformas de streaming como Netflix ou Amazon Prime. E o mais relevante, você faz a curadoria. Nós colocamos em votação e pronto. A mais prestigiada ganha a telinha com seu nome aparecendo inclusive nos créditos. Chique, né? E como não podia deixar de ser, abrimos os trabalhos com o maior e único blockbuster onírico de toda a história do cinema mundial. A origem do sempre surpreendente diretor, roteirista e produtor britânico Christopher Nolan. Para quem o acompanha, sabe que Nolan é um sonhador lúcido contumaz, sendo que se pode considerar que a origem foi, sem dúvida, um ápice criativo de uma trilogia que teve como antecessores os também excelentes Amnésia, 2000, e Insônia, 2002. E como faz 10 anos que saímos todos atordoados do cinema procurando sinais, se a experiência em si não teria sido um grande sonho compartilhado, vale, antes de explorarmos os paradoxos e a Inception que este verdadeiro marco do cinema desencadeou, arriscar fazer um resumo crítico sobre a película que fique na interseção das suas sempre muitas interpretações. O enredo tem como protagonista principal Don Cobb, Leonardo DiCaprio, um extrator profissional de sonhos, espião e criminoso corporativo que usa tecnologia de nível militar de sonhos compartilhados para se infiltrar em sonhos e recuperar segredos industriais. Habilidade esta que ele acaba trágica e paradoxalmente aperfeiçoando com a própria esposa, Mal Cobb, Marion Cotillard, quando, num ato de absoluto desespero, consegue implantar no subconsciente dela a ideia de que o mundo de sonho que passaram uma vida inteira criando e vivendo juntos em estados contínuos de sonho, o equivalente a 50 anos, não era a realidade factual de quem tinha 2 filhos pequenos para criar. Sim, para quem na época não reparou, essa foi a Inception, ou inserção originária do próprio filme. Inserção essa que se revelou fatal, pois quando Cobb conseguiu despertar com o mal do limbo que se encontravam, matando-se próprios na imaginária linha do trem, ela acreditando que ainda continuava sonhando e desejando voltar para a realidade do sonho anterior, comete suicídio, sem saber que estava literalmente tirando a própria vida. Assim sendo, Mal se torna, pela pesada culpa que sente, uma projeção psicótica do subconsciente de Cobb, constantemente invadindo seus sonhos, drenando todo e qualquer sentido da sua vida factual. Cobb acaba por se aposentar, mas antes é declarado fugitivo internacional por estar listado pela investigação policial como suspeito pela morte de Mal, o que torna impossível para ele voltar para os Estados Unidos onde seus filhos pequenos moram. Sua chance de virar o jogo surge quando lhe é proposta uma última missão: entrar na mente de Robert Fisher, que é Cillian Murphy. Herdeiro bilionário da australiana Fisher Morrow, a principal corporação de energia do mundo, Robert e seu tio Peter se encontram numa disputa de poder sobre quem controlará o conglomerado, devido à extrema debilidade física e iminente morte do fundador, Maurice Fisher, seu pai. Embora Robert tenha passado a vida buscando estar à altura do seu pai, querendo sua aprovação, e se sinta comprometido em assumir o controle da empresa, Saito, Ken Watanabe, principal concorrente global e dono da Proclus Global, deseja que Cobb e sua equipe implantem uma ideia no subconsciente do Robert, na qual ele quebraria o império do pai, fragmentando-o em diversas partes. A princípio, Cobb estava relutante em aceitar a oferta, mas Saito convence, dizendo que ele tem como retirá-lo da lista de suspeitos da morte de Mal, possibilitando a sua volta aos Estados Unidos e o reencontro com seus filhos. Pois bem, agora que estamos com a essência da trama em mente, daqui para frente, Nolan basicamente repete a típica fórmula dos filmes de assalto de banco. Cobb forma seu Dream Team, só que neste caso literalmente, presenciamos toda aquela fase clichê de planejamento onde fica claro que não há espaço para erros. Somos apresentados a uma tecnologia de ponta, a Passive ou Dream Machine, capaz de sedar e gerar um mesmo sonho para muitos de forma compartilhada, bem como a partir deste sonho, camadas mais profundas de sonhos. Mas sim, faltou recordarmos um pouco de cada um e sua especialidade no Dream Team do Cobb. Arthur, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, é o braço direito de Cobb e responsável pelo planejamento, pesquisa e produção da inserção. Já a Ariadne Ellen Page, que desconhecia esse tipo de experiência, foi quem acabou concebendo a arquitetura de cada camada de sonho. É uma promissora estudante de arquitetura que Stephen Miles, Michael Caine, sogro de Cobb, recomenda como a construtora das paisagens dos sonhos com seus ambientes complexos e labirínticos que ajudam a impedir projeções.
Yusuf, interpretado por Dilip Hall, é um químico queniano que cobre recruta em Mombasa, capaz de produzir um sedativo que induz o tipo de sono profundo necessário para o processo da inserção, onde a pessoa adormecida permanece sensível ao chute que a tira de um sonho. E por fim, Eames, interpretado por Tom Hardy, é um falsificador britânico que cobre recruta em Mombasa também, experiente, dá conselhos cruciais sobre como executar a inserção, ressaltando em especial que a ideia deve ser extremamente simples e parecer autogerada. Bem, a partir daí torna-se praticamente impossível desgrudar os olhos da trama na medida que se vai adentrando cada camada de sonho, não apenas pela enérgica e habilidosa edição Lee Smith, preferido de Nolan e que recentemente editou o impressionante 1917, mas também pela sempre excepcional trilha sonora do Hans Zimmer, com especial destaque para a forma com que transformou o trecho inicial da belíssima Ne je ne regrette rien, composta por Charles Dumont e interpretada pela Edith Piaf, que representa o chute para acordar, num crescente sonoro singular que mescla suspense, tensão e ação, ao mesmo tempo que passar a sensação de um sonho colapsando. Para dizer que, independentemente se Don Cobb continuava sonhando ou não, quando finalmente foi ao encontro dos seus filhos com a já icônica cena final do peão rodando na mesa, certamente nós, os espectadores, fomos sem dúvida o alvo da maior inception cinematográfica já realizada. Agora sim, podemos realmente abrir os trabalhos. Primeiramente, algumas curiosidades que nem todos ficaram sabendo. Inception, The Cobble Job. The Cobble Job é tanto uma animação de 14 minutos, que foi lançada antes da estreia da Origem, em 2010, como um quadrinho em inglês que você tem como conferir no link que a gente colocou na descrição. Segue o enredo. O Sr. Kaneda é o engenheiro-chefe da Proclus Global. Don, Arthur e Nash foram contratados para extrair de sua mente o plano da Proclus Global, mas apesar de ser o engenheiro-chefe, ele não conhecia o plano. Ele foi visto pela última vez sob custódia da Cobble Engineering, para ser mantido como seguro, caso Don não conseguisse os planos de Saito. Nolan plagiou a Disney? Logo após a estreia, começaram a surgir na internet notícias de que Nolan teria plagiado o argumento de A Origem de uma história do Tio Patinhas publicada em 2002. The Dream of a Lifetime, criada por Dom Rosa, os irmãos Metralha roubam uma engenhoca do professor Pardal que permite com que se penetre nos sonhos das pessoas. Eles usam essa máquina para penetrar no sonho do Tio Patinhas e tentar descobrir a senha da caixa forte. É bem interessante notar que realmente algumas coisas são parecidas, mas existem alguns pontos cruciais que diferenciam a HQ do filme. Por exemplo, no filme eles usam e criam o mundo dos sonhos utilizando a figura do arquiteto e evitam ao máximo recriar construções vistas no mundo real. Acreditam que fazendo isso, eles facilmente perderiam a noção do que é real e o que é sonho. Achamos que essa é a principal diferença entre as duas histórias. O fato de que Donald conseguir se comunicar, mesmo dormindo, com o mundo real, também é algo que só vemos na HQ. Outro fato que aparece no filme e não na HQ, talvez para não complicar demais, afinal se trata de uma história infantil, é de que o subconsciente possui defesas próprias contra invasores externos. Portanto, roubar ou implantar uma ideia não é tão fácil quanto a HQ faz parecer. Mas, apesar das diferenças, é divertido perceber como são semelhantes as ideias entre as duas histórias, como o fato de que elementos externos podem influenciar o mundo dos sonhos. Recomendamos ler a HQ e tentar imaginar o Leonardo DiCaprio no papel do Donald. E por falar nele, reza a lenda que teve um sonho durante as filmagens sobre as camadas de sonhos. Dada a complexidade do roteiro, os atores, a fim de pegar o espírito da coisa, o reliam diversas vezes, mais que o costumeiro, não a peça como um todo, e sim cada cena que iam filmar. Nesse sentido, por exemplo, alguns sentiram a necessidade de visualizar as inter-relações das personagens com cada camada de sonho, e foi quando, em meio às gravações, DiCaprio aparece com um rascunho elaborado nas costas de 2 páginas impressas do roteiro do sonho que teve sobre a camada de sonhos. Será mesmo, gente? Opinamos acima como A Origem foi, pelo menos na década passada, a maior inception cinematográfica já realizada. Acompanhe o raciocínio comigo. Para Nolan, filmes são como sonhos, pois, apesar de muitas vezes temporais, tornam-se atemporais quando memoráveis, sem contar que são facilmente esquecíveis também. Pega, por exemplo, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, um dos mais icônicos cineastas do século XX, e uma das maiores referências do Nolan. Tanto a temática como a própria estética mexem de uma forma magistral com o imaginário sobre nossas ancestrais primatas origens, descobrindo o poder do uso instrumental de um osso como ferramenta de ataque e defesa,
contrastando na sequência com a metamorfose deste mesmo osso se tornando uma futurista espaçonave do futuro de um século que nos anos 1970 parecia tão distante. Parece ou não um sonho? Aliás, pode-se dizer que até hoje, passados 19 anos desde que o ano de 2001, Torres Gêmeas, aconteceu com a nossa entrada na atmosfera do século XXI, que o futuro de 2001, uma odisseia no espaço, mesmo com toda a inteligência artificial atualmente embebida em nossas vidas e a exploração espacial ganhando novo impulso, continua parecendo um sonho, não? Agora, paradoxalmente, foi Kubrick que inaugurou com efeitos especiais que até hoje impressionam a versão cinematográfica do realismo científico, uma corrente de pensamento dentro da filosofia da ciência que preza por tudo que o nosso sensorial percebe como realidade. E sonhos mexem com o nosso sensorial, embora os mesmos nos parecem sempre surreais. Nesse sentido, uma das grandes influências do Nolan, diga-se de passagem, determinante para a estrutura arquetípica do filme A Origem, foi Carl Gustav Jung, não apenas pelo uso de símbolos, memórias e tokens para entender a paisagem dos sonhos, mas também, segundo sua psicologia analítica, indicadores claros da constante luta entre o consciente e o subconsciente, que a projeção psicótica da Malkobe claramente representa. E daí, quando Nolan juntou o realismo científico de Kubrick com o surrealismo psicológico de Jung, onde realidade e sonho se fundem atemporalmente numa só dimensão, nos fazendo perder noção do que é factível ou não, que tipo de ideia acabou sendo implantada no seu subconsciente assim que acabou há 10 anos atrás a sessão de A Origem? Bem, essa eu não vou responder não, eu deixo no ar para você nos dizer nos comentários. Mas deixo uma dica. Pensa em fake news, pós-verdade e no Gênio Egoísta de Richard Dawkins. Bem, gente, tem muito mais para compartilhar com vocês, por exemplo, de como a cidade de Paris se dobrando e a morte imaginária na linha do trem de Don e Malkobe foi literalmente uma cópia e homenagem ao cineasta surrealista do Dziga Vertov, um russo que, em plena década de 1920, saiu com uma câmera de tripé na mão pelas cidades para registrar com o olho da câmera da nascente moderna da União Soviética. Ou como a cena da camada de sonho da luta do hall do hotel também foi uma homenagem, só que dessa vez a outro cineasta surrealista avant-garde, Jean Cocteau, especificamente do filme The Blood of a Poet, de 1930. E por fim, a explosão do sonho como produto de consumo que A Origem provocou, mais especificamente, o sonho lúcido. E assim, damos por encerrado esta nossa resenha inaugural do universo do sonho no cinema. Mas como dissemos, caso julguem que vale a pena a gente fazer mais uma exploração, deixe-nos saber nos comentários. Bons sonhos!